E qual é então a importância do domicílio fiscal na tributação dos rendimentos internacionais que são gerados pelos nómadas digitais? Olá, neste vídeo vamos ver como é que o domicílio fiscal pode influenciar a tributação internacional do rendimento do nómada digital e quais são as obrigações que se projetam para a esfera jurídica da sua entidade empregadora, independentemente do país em que o nómada esteja a prestar os seus serviços. Mas antes mesmo de avançarmos, não se esqueça de subscrever este canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. E quem são os nómadas digitais? Ora, como a própria designação indica, nómadas são as pessoas que, tendo o seu vínculo laboral num determinado país, mas preferem exercer a sua atividade profissional noutros países, porque a legislação do país onde detém o vínculo laboral permite tal flexibilidade. Normalmente, estas pessoas deslocam-se para outros países onde vão desenvolver as suas atividades de forma autónoma, porque naqueles países para onde eles vão, o custo de vida apresenta-se mais acessível, ou seja, aqueles países ou aquelas economias conferem maior força aquisitiva ao rendimento que ele detém ou que ele ofere provindo do seu país de origem. Diga-se, porém, que não é apenas a procura do custo de vida acessível que influencia a mobilidade dos nómadas. As questões ligadas ao clima, questões ligadas à cultura, a necessidade de conhecer novos lugares, a facilidade de mobilidade e de trabalho em ambientes não convencionais, como em cafés, bibliotecas, restaurantes ou até mesmo na praia, são fatores que influenciam na tomada de decisão destes profissionais que, tendo a possibilidade de trabalharem num local fora do seu país de origem ou do estabelecimento físico da empresa para a qual trabalham, optam por tornarem-se nómadas digitais, viajando de país em país ou fixando-se num único país, diferente do seu país de domicílio ou do domicílio da sua entidade empregadora, aonde passarão a desenvolver as suas atividades profissionais em total liberdade e gestão do seu próprio tempo, na medida em que as tecnologias de informação hoje em dia permitem tal flexibilidade. A designação nómada digital tem muito a ver com o facto de, em regra, tratarem-se de pessoas que atuam nas áreas de tecnologias de informação, por ser uma área que permite maior flexibilidade de locomoção destes profissionais, podendo, claro, exercer as suas atividades em qualquer ponto do globo, sem se excluir, naturalmente, as outras profissões que permitem igual flexibilidade. Basta olharmos para as profissões de consultoria, sejam jurídicas ou de outra natureza, que também permitem a sua execução fora do seu país de origem ou do seu local físico de trabalho. As profissões que mais concorrem para este tipo de profissionais têm a ver com aqueles que desenvolvem atividades em forma de freelancer, nomeadamente nas áreas de marketing, tecnologias de informação, consultorias jurídicas, contabilísticas e não só, e até aqueles que fazem trabalhos de edição de imagens, fotógrafos, cinemakers, ou seja, um conjunto de profissionais que, não precisando estar localizado fisicamente em determinado local, podem executar as suas tarefas sem necessitarem de estarem presentes no local físico da sua entidade patronal. Quanto à acessibilidade do custo de vida, basta olharmos para o exemplo de um indivíduo que trabalha nos Estados Unidos, no centro de Nova York, e tem um ordenado de $4.000. Está claro que o preço da renda de um apartamento ao metro quadrado em Nova York não é comparável com o mesmo apartamento no centro, por exemplo, de Lisboa. Neste caso, o indivíduo teria maior vantagens em mudar-se para Lisboa ou para qualquer outra cidade à sua escolha, onde teria uma renda mais acessível e um custo de vida mais acessível e ainda se permitia fazer algum tipo de poupança, tendo em conta que aquele rendimento oferido nos Estados Unidos
lhe confere um maior poder aquisitivo em Lisboa. Portanto, trata-se apenas de um exemplo, na medida em que o nómada pode escolher qualquer cidade a nível do globo para se instalar, desde, claro, que as leis migratórias destes países permitem tal flexibilidade. Mas nós já encontramos na União Europeia alguns países que criaram vistos especiais dirigidos aos nómadas digitais, que os permitem estar nestes países por determinado período de tempo a trabalhar. Tal medida também permite, naturalmente, o fomento do turismo, do consumo e, consequentemente, o aumento das receitas fiscais, não só a nível do consumo, mas também a nível do rendimento. Trata-se de um fenómeno já antigo, sobretudo nos Estados Unidos, onde se estimam existirem mais de 16 milhões de nómadas. E este número vem se multiplicando um pouco por todo o mundo, sobretudo com o advento da pandemia da Covid-19, que rompeu sobre o mundo desde 2019 e que permitiu muitos governos aprovarem legislações que admitiam o teletrabalho e também com a facilidade de acesso às novas tecnologias de informação e de comunicação. A circunstância dos nómadas operarem em mais do que um país em determinado ano faz surgir obrigações tributárias ou obrigações fiscais multipolares, não só na sua esfera jurídica, mas também na esfera jurídica da sua entidade patronal, tendo em conta as legislações internas dos países onde eles estiveram em determinado ano, sendo que muitos países já vão adotando as recomendações da OCDE no âmbito da iniciativa de combate à erosão da base tributável e da transferência de lucros. Ou seja, cada um dos países em que o nómada permaneceu em determinado período do ano pode reclamar a sua soberania fiscal pelo período em que o nómada esteve no seu território, tendo em conta, claro, as regras definidas na sua legislação interna quanto à consideração do domicílio fiscal, sejam das pessoas coletivas ou das pessoas singulares. Neste caso, vão surgir obrigações fiscais não só para o nómada, mas também podem surgir obrigações fiscais para a empresa do nómada, que não estando nesse país, este país pode assim considerar que ela tem um estabelecimento estável, na medida em que a sua legislação interna possa assim qualificar o local onde o nómada esteve a prestar o seu serviço. Vamos olhar, por exemplo, dos locais de cowork, aqueles escritórios que são posto à disposição de quem quiser ir lá trabalhar, mediante o pagamento de uma contraprestação e que permite que a pessoa esteja lá pelo tempo que entender estar lá a trabalhar, sem qualquer intenção ou sem qualquer tipo de propriedade sobre aquele estabelecimento. Certas legislações fiscais podem considerar que aquele local onde o nómada esteve a trabalhar por determinado período de tempo considera-se um estabelecimento estável da sua entidade patronal. É neste sentido que tem que se ter atenção à influência que o domicílio fiscal pode ter na tributação do rendimento internacional, não só do próprio nómada, mas também da sua entidade patronal. E como é que os países detectam os rendimentos produzidos pelos nómadas que estejam a operar no seu território? Ora, existem duas alternativas para que o rendimento ou para que o nómada seja conhecido pela administração fiscal do país onde ele esteja a operar. A primeira consiste na autodeclaração, já que o nómada, para que assim seja qualificado e para que esteja autorizado a permanecer em determinado país por um período de tempo, ele precisa de ter um visto próprio para nómada digital. E nesta qualidade, tem benefícios fiscais, na medida em que, normalmente, os países que aprovaram regimes de teletrabalho para trabalhadores internacionais, nomeadamente os nómadas, concedem benefícios fiscais ou taxas de imposto sobre o rendimento mais atrativas para esta qualidade de trabalhadores e que permite que sejam atraídos para aquela jurisdição porque conseguem ter uma fiscalidade mais reduzida. E nesta medida é inevitável a administração fiscal ter a sua informação na medida em que eles passam a estar registados também naquele país, ainda que
enquanto trabalhadores que não sejam considerados trabalhadores daquele país, mas sim trabalhadores internacionais em regime de trabalho remoto. A segunda tem a ver com as iniciativas de cooperação internacional no domínio das matérias fiscais. Basta olharmos para a ação 13 do Plano de Ação da OCDE relativamente ao combate à erosão das bases tributáveis e da transferência dos lucros, que preconiza a submissão de 3 tipos de ficheiros às administrações fiscais por parte das multinacionais. Ou seja, estas empresas estão obrigadas a fornecerem, portanto, um master file contendo as operações comerciais que são realizadas a nível do globo, ou seja, naqueles países onde elas estão presentes, e também todas as suas políticas de preço de transferências. Um local file por cada país onde operam, ou seja, onde estão localizadas, contendo documentação específica relativamente aos preços de transferências, e um country by country file, que deve conter as informações das receitas anuais obtidas naquele país, as informações dos lucros antes do imposto e as informações dos impostos pagos e acumulados também por país onde eles estejam a operar. Com estas informações fornecidas pelas multinacionais, as administrações fiscais estão em condições de fazer o cruzamento de informações para detectar eventuais nómadas que estejam a operar no seu país, ainda que não nesta qualidade, mas trabalhadores em regime remoto que produzem rendimentos, para trazê-los também à tributação, na medida em que, de acordo com a regra da residência fiscal ou do domicílio fiscal, estes trabalhadores em regime remoto, que são trabalhadores internacionais, mas que estejam a operar em determinado país, podem ser considerados aí domiciliados por força da regra do domicílio fiscal ou do estabelecimento estável, contida na legislação interna daquele país em que eles se encontram. Chegados aqui, fica claro que o domicílio fiscal é importante na vida dos contribuintes, singular ou coletivos, sobretudo em matéria de tributação do rendimento. Por isso, é importante ter bem presente a questão do seu domicílio fiscal para evitar que o seu rendimento seja chamado à tributação internacional por múltiplos países. Por fim, terminamos por aqui. Não se esqueça de pôr like e de deixar o seu comentário. Estamos juntos e até a próxima.